galera, tudo bem? Começando mais um Cine História. Cine História dessa semana foi uma disputa muito apertada, uma disputa realmente apertadinha, porque dois filmes, o Timbuktu e O Dia que Durou 21 Anos, foram bem votados, né? A galera pediu até para eu falar do Timbuktu, quem sabe a gente volte a falar dele, não é verdade, produtor? Porque é um filme bem legal sobre a questão do Estado Islâmico, mas ganhou O Dia que Durou 21 Anos. Antes de falar desse filme, eu queria que vocês se inscrevessem no nosso canal e também no próprio dicionário do mundo.com.br, que é o vlog que fala sobre temas da atualidade. Mas o Cine História, você já conhece, o tema é sempre a história, é sempre o cinema. E esse documentário super premiado é um documentário brasileiro e que mostra a participação norte-americana no golpe que derrubou o presidente João Goulart. O João Goulart foi derrubado no final de março, início de abril de 64, num golpe em que os americanos tinham todo o conhecimento. Eu diria mais, tramaram esse golpe. Tanto é que no documentário você escuta o áudio dos presidentes John Kennedy e Lyndon Johnson, né? O Johnson substituiu o Kennedy quando foi morto. E esse documentário, ele é esclarecedor sobre a participação norte-americana e, inclusive, sobre a tal Operação Brother Sun, que era uma operação logística de apoio ao golpe, que contava com 4 petroleiros, toneladas de armas leves, um porta-aviões que se deslocaria para o Brasil. Existe, inclusive, uma grande polêmica de onde essa esquadra estaria, se ela já estaria em águas brasileiras. Há quem diga que ela já estivesse na Baía de Guanabara, isso nunca foi comprovado, mas o fato é que os americanos deram total apoio ao golpe militar e o documentário O Dia que Durou 21 Anos mostra isso. A ditadura militar, vocês sabem, durou 21 anos, foi de 1964 até 85. A gente pode dividir a ditadura em algumas partes. De 64 a 68 foi uma ditadura mais branda, onde o número de torturas e desaparecidos, apesar de ter acontecido, foi um número menor. Mas a partir do dia 13 de dezembro de 68, com a instituição do Ato Institucional número 5, o AI-5, a coisa mudou completamente. Ali começavam os chamados anos de chumbo, tanto no governo do Costa e Silva, Arthur da Costa e Silva, que tinha substituído o Castelo Branco, como no governo do presidente seguinte, Emílio Garrastazu Médici. Esse período foi o período mais grave, o período mais perturbador do ponto de vista das torturas e das prisões arbitrárias. Foi o tempo dos exílios, que as pessoas deixaram o país nesse período, e a ditadura começa a se abrandar só a partir do governo Geisel, que promete um processo de distensão lenta, gradual e segura. E a ditadura termina no governo do João Batista Figueiredo, que foi o último presidente da ditadura militar. Recentemente, a Comissão Nacional da Verdade chegou a um número de 434 mortos e desaparecidos. E, além disso, no relatório final da comissão, apontou que os presidentes militares, os presidentes generais, e eles preferiam ser chamados generais-presidentes, olha que interessante, o título militar na frente do título civil de presidente, esse é um detalhe bastante curioso, eles foram também responsabilizados, todos eles, do Castelo Branco ao Figueiredo, pelos desaparecidos e pelos torturados. É uma história que ainda é contada no cinema. Existem vários filmes brasileiros sobre o assunto, como Cabra Cega, que é um dos filmes que eu mais gosto, bem pesado, sobre a questão da tortura. Vale a pena assistir, se você quer ver um filme pesado sobre o tema. E filmes mais leves, que tratam do tema da ditadura, como O Que É Isso, Companheiro?, sobre o sequestro do embaixador Charles Elbert. Eu digo leve porque o filme ele não é fidedigno à história, ele tem algumas incorreções. Se você quer ver um filme que é fidedigno sobre o sequestro do embaixador americano, eu sugiro Hércules 56, que é um documentário mostrando de forma bem real como foi o sequestro do embaixador americano no Brasil, que ficou no bairro de Santa Teresa, na rua Barão de Petrópolis,
né, durante 3 dias. Mas esse documentário que eu estou falando, a abordagem é principalmente sobre a visão americana sobre a ditadura militar brasileira e também sobre as demais ditaduras do continente, não só a brasileira, e a participação total deles. É curioso que no final da ditadura militar, um presidente americano chamado Jimmy Carter, que está vivo ainda, mas está com câncer, tem 90 anos, e o câncer no cérebro em metástase, portanto, Jimmy Carter pode estar nos seus dias finais, foi o cara que criticou a ditadura militar. Então é interessante como é que no início os americanos apoiam e no final, já nos anos 70, começam a criticar. E um detalhe interessante, mas cruel. Os americanos deram aulas de tortura no Brasil, em São Paulo, ensinando para uma plateia de torturadores como torturar presos políticos. E esse documentário aborda esse tipo de assunto. Vale a pena assistir O Dia que Durou 21 anos. É um filmaço, galera. E óbvio, vale a pena estudar o período da ditadura militar, que é um período tão recente e que, evidentemente, estudá-lo faz com que a tortura ou regimes ditatoriais nunca mais voltem a acontecer no Brasil. Infelizmente, tortura continua acontecendo, a gente sabe disso, né? Infelizmente, o Brasil ainda tem essa página negra a ser virada. No próximo Cine História, nós temos 2 opções sugeridas pela nossa audiência. Um é o filme A Vila, de M. Night Shyamalan. É um filme que não tem uma história assim tão declarada, né, como esse documentário que eu estou citando. É um filme que tem uma história subliminar. Por isso que eu acho que o programa vai ser tão interessante, A Vila. Assim como o outro filme que é V de Vingança, com a Natalie Portman, que também tem toda uma discussão subliminar. Eu não vou adiantar, porque eu quero deixar como surpresa quais são os assuntos que estão por trás desses 2 grandes filmes. E mais uma vez eu vou ser imparcial, porque eu acho que esses 2 filmes são sensacionais. Eu adorei os 2 filmes, o que você escolher está bem escolhido. Até o nosso próximo Cine História. Não deixe de se inscrever no nosso canal, por favor. Compartilhe, curta e também entre no Dicionário do Mundo, nosso vlog sobre temas de atualidades, falando de Brasil, mundo e os demais temas da atualidade. Valeu, galera! Até a próxima semana com mais um Cine História. Um beijo na sua alma. Apertadinha, apertadinha. Fica na apertadinha, apertadinha, apertadinha.